De criança, justamente, eles têm energia. Sim. Eles têm capacidade de aprender 7 línguas. Exato. Então, que 7 ou 8 disciplinas, eles conseguem. Se eles estudam, se eles focam. Para meninos hoje em dia, quase praticamente, acabou que tem nada a fazer. Eu louça na casa, vou lá, vou um pesbar, ou qualquer outra coisa, mas... Saudação, mocinhos, o nosso que está participa com nós desse novo número de podcast Junto no Pod. Hoje nós temos um novo convidado ali no nosso estúdio de Junto. Seu nome é Euclides, mas eu também apresento-se cabeça a ele quem é mais concretamente. Nós estamos ali para um tema que para ele é tão precioso, é um tema que é um bocadinho recente até, que é uma novidade que tem per ano, mas é, né? É uma novidade que tem per ano, uma novidade que está a passar para nós também, que nós também conversa sobre ele. Mas antes de não continuar no crefanhos, mas é de ver, ou se calhar talvez é direito, né? Tem direito de subscrever na canal, né? De partilha e de gosto e de ajuda o canal vai mais para frente para não trazer mais conteúdos do gênero, para não bem chinta nas terra mais teu, para não partilha conhecimento do companheiro mais teu. Euclides, saudação. Saudação, irmão. Como é que não está? Tranquilo. Tudo na paz? Graças a Deus. Que é importante. Euclides, a boa é quem? A boa de onde? Boa geração, de onde que vem? Bom, antes de mais, queria cumprimentar a boa, pessoalmente, e agradecer pelo convite. E cumprimento também todas as pessoas que estão já lá na casa. Para mim é um grande prazer e alegria estar ali, nessa casa, para nos partilhar conhecimento e experiência. Bom, meu nome é Euclides da Veiga, é de Banana Cimeiro, nascido e criado lá. E a minha professora está ali, nesse mundo, para dar a contribuição e para aprender também com vida e com pessoas. Exatamente, de Banana Cimeiro, lá de Cruz Grande. Cruz Grande, está disto um bocadinho. Está chega Banana Cimeiro. Para quem é que consta que eles vão na hora, se vêm para somar, se vêm para somar, não está ali o nosso chega lá. Eu só contacto que não está fosse nós visita Banana Cimeiro. A minha antes não pensava Banana Cimeiro tinha um monte de banana lá. Quando não estudava lá, liceu Napoleão Fernandes. Então sempre que o ministro da mesa de Banana Cimeiro, sempre não pensa sempre banana, tem um monte de banana lá deve ser. Não, desta flara mas tinha, mas hoje em dia já, com escassez de água, muito pouco banana. Muito pouco. Mas ainda está lá alguns penas grande, sim. E um zona bonito também, um zona fica na fundo, é bonito. Só estrada com um bocadinho prendário, mas é fixe. Euclides, a boa já no contra canto vezes já no trabalho e pessoas se calhar também eu nas nossas publicações que não está fazendo para morrer sempre não tem estar ligado, não tem estar conectado no nosso trabalho, não está fazendo junto. E é bom estar fazer parte também desse grande movimento, desse grande projeto e sempre não conta com o apoio a nível de andanças de projeto. É bom também você esteve ali presente em momentos que não fazem de caminhadas, de reflexão, de introspeção e tudo que ela ajudou certamente na dar um passo mais além na nossa caminhada, que é a caminhada espiritual. E mora que você hoje e essa boa caminhada ali, sobretudo a nível de boa profissão. Mora que você hoje mas que as caminhadas que não fosse lá influenciar aquele nível lá. Bom, então hoje me era necessário para morar de professor, eu não sei, de rotina, todo dia trabalho com alunos naquele seio de professores. Então também este momento também que para não sair, para não bar hoje a beleza da natureza, para não relaxar, para não precisar vir para uma vida é bela. Tem coisas bonitas que você está esperando para não bem, para não mais descobrir. Então, para mim foi uma coisa, foi bom. Então, falamos desde lá já e começa a hoje o mundo, hoje a natureza de uma outra forma. De um outro prisma. Um outro prisma. Mas hoje tem tantas coisas que não te deixa passar em vão. Um pássaro, um simples pássaro está canta. Um flor. Um pôr do sol, um nascer do sol. Então, mesmo que ele, só pelo facto de andar na natureza, já é um passo interior que está sente. Aquele ar puro. Para outro dia não está anda no meio de carros. Então, de vez em quando tem que sair para a natureza ou para o mar. Nós, a mar também vou mar e terapia.
Exato. Então, para mim, foi maravilhoso. E Aquele gosto de eu sempre é que muito tenho, bom. pode convidar um instalar. Ele é muito bom. Sim, pessoal, ali nós, dentro de junto, sempre não tem momentos de caminhada, de meditação, de sair para a natureza, de estar com nós mesmos e de descobrir quem é que nós é através de práticas de silêncio, de meditação, de terapias na natureza. Então é um projeto que já não dura, está fácil, já não tem mais de 2 anos nessa caminhada. E não acompanha, tinha pessoas durante esse tempo ali. E tinha pessoas também que cruzam nosso caminho, que não prende com esse, que não caminha com esse. E não tem tinha professores também. E pessoas se não sabem, tá bem, tá bem, tá passa e sempre não tem aprendizado com ele. E Euclides é um desses que passa e Euclides está ainda. Para morrer, é só não convidar ele para um programa, para uma atividade que não te organiza, Euclides já está lá de cabeça. E ultimamente não tem estado a fazer raboita com o tele site, Euclides está lá de cabeça dentro de raboita com o tele site. Então é sempre gratificante ter Euclides lá. Nesse momento, você está em China na onde? Na São Lourenço dos Órgãos. São Lourenço dos Órgãos, qual escola? Escola Básica de São Jorge e Boca Larga. Então, bola está na meio de natureza. Por acaso, já. E São Jorge é um vale bonito, o vale mais bonito de Ilha Santiago. É um prazer estar lá, te leciona e também, ao mesmo tempo, aproveita e desfruta daquela beleza e natureza que lá tem. E qual que você identifica como os grandes desafios de ensino lá para as áreas rurais? Os grandes desafios, um dos grandes desafios é a distância, né? Para que os alunos eles moram longe, dispersos, eles têm que estar caminham às vezes vêm para a escola, às vezes você chega atrasado. E também outro desafio é que pais também estão participando pouco na escola. A maioria de alunos está vive com seus avós. E, então, já não sei, mora a avó na casa, tem que fazer, eles têm que fazer outras coisas, então eles têm pouco tempo para ir para a escola. E de vez em quando você aparece lá. Se não manda mais, está bem. Se alunos pronto, alguma coisa, fazer alguma coisa, isso, está manda mais, está bem. Mesmo por experiência própria, às vezes ainda vai com a sala, ainda foi nós falamos com as meninas ali. Nós, como nós é mais grandes, a voz, nós temos o conselho para nos dar, então essa fala com o ministro. O ministro para tudo. Depois, os meninos, nós olhamos que as grandes da nós. Aí, eles que tive a oportunidade de estudar, mas nós temos tudo na mão. Nós aproveitamos tudo. Para nós é futuro de Cabo Verde semestre de nós. Exato. Então, que ela tenha sido um grande exemplo para meninos, sobretudo a hora que eles olham alguém grande, tipo, alguém grande que tem experiência, não chega na sala de aula para papias, então é algo diferente. Já é que eu sou o professor que sabe papi. Exatamente. Já está hoje o mundo em um outro prisma, estou a se calhar, lá não está volta aquilo que é tradição, que nós professores é que é mais grande, nós anciãos que nós professores. Exatamente. E que nossa comunidade perdeu canto que não começa desvaloriza e nós anciãos de comunidades, não tem pessoas experimentadas, pessoas de experiência na comunidade e nunca usufruto dele para modo nunca acrescenta para não ouvir conselho que está lá nunca te ouve e nunca tem tempo para conversa. Então é grande perda para nós. A mim pessoalmente gosto de sentar com alguém grande, gosta de ouvir o que está falando, gosta de estar com a dona, acho que não sinta que não está com a de família, que está contando de nomes, de minha bordona, de mãe de minha bordona, de dona de minha bordona. A hora que está falando de tudo que os nomes da minha fica atenta, tenta registrar, às vezes não está grava, conversa, para morrer, não tem que as coisas como arquivo. Então, assim, hoje em dia, gente grande que não está falando biblioteca de nossa comunidade, só desaparece pouco a pouco e nós nunca trazemos o fruto dele. E mesmo o nosso podcast ali tem aquele prisma lá, que ele vai a um encontro de gente grande para não ouvir o que vocês têm para contar, suas histórias de vida, o que vocês passam, isso é. E junto de que os meninos lá, Euclides, bom, pessoalmente, eu sei que hoje é que as crianças lá exatamente assim, com mais urgência, um pode falar assim. Essa mestre, a pessoa se sinta para ouvir. Para morrer, essa é a escola, normalmente, aquele sistema de ensino tradicional, ainda não está na ele, e é mais o professor que está para alunos essa mestre
alguém para ouvir. Passa E mesmo um dia, eu tive uma experiência e um aluno falou, este teve professor, a gente escreveu pessoas. Então ele gostou de fazer um par, eu falei, ele que ia fazer para morrer, de facto, isso tem coisas que pessoa para dentro, para morrer crianças e também de professor. Está ensinando. A mim, para além de ser professor, aprende agora um dia. Exato. Que ele é muito bom. É muito bom. Agora, boa chama aquela forma de ensino tradicional ali. A nível, um pouco falar, que só a nível de escola, mas a nível geral, isso até surte efeito, ou seja, até proporciona um desenvolvimento integral de alunos. Em parte da surto efeito, mas e não sei hoje em dia naquele mundo que não está. Está num mundo atualizado, um mundo de rede social, o mundo já evolui. Não tem coisas para não que será a informação, ou seja, não tem excesso de informações. É que os professores gostam de informação, as pessoas estão transmitem aquele conteúdo, mas os meninos também têm coisas que se traz foco, televisão e telemóvel, tablet e os demais como por exemplo rádio, mas rádio hoje em dia é muito Rádio pouco. é gostar. Mas é Rádio telefone e televisão. E, então, mas que esses meios não pode usar para o bem. Pode pôr meninos música, não pode pôr vídeos. Eles podem aprender através de vídeo, através de música, através de dança, através de teatro, através de arte. Exato. Exato. Que ele é que é um modelo educacional que está surte mais efeito até. Que é aquele modelo de pôr alguém fosse, de pôr meninos fosse, né? Para modo nós não aprendemos mais para a experiência de que para na sala durante horas e horas para ouvir. Ouve, certo. Não sei. E o mogo temos de estar outra pasta logo que os traquinos. Mas eu não foi um câncer de cabeça, mas pronto, é aquele que nos escolhe, não está fazendo teu amor, tem que ter teu paciência para amor e meninos devem ser aquele troll sério. Não, a olha aquele mato é tipo, lá tá pensa meninos é um bocadinho assim mais reservado, mas cada papeteu, mas cada perturbateu. Hoje em dia tudo que agita, até lá fora, mas tudo esse é um fenômeno que acontece natural. E acho que por natureza própria, crianças gostam de nascer e é tudo distraído e aquele agitado, que até conseguir parar, sobretudo foco. Por um não está foca dentro de sala, é um canseiro de trabalho. Tem 50 minutos de aulas, 10 minutos praticamente, tipo, tenta captar a atenção do aluno para foco. Tem que criar estratégias. Às vezes não está ler texto, às vezes não está ler poesia, às vezes não está mandar-se para escrever alguma coisa, por exemplo, uma hora ontem era dia da mãe. Então, hoje a gente chegamos e falamos, meninas, não sabiam ontem era dia de cozer. Se fosse um professor, era dia da mãe. Não venham escrever alguma coisa, se fala, não. Não venham estar amanhã as mães, se fosse um. Então, eu sempre escrevo assim. Às vezes você escreve, outro escreve um textinho pequeno, assim, 3, 4 linhas, outro escreve um, depois não toma, não lê, você fica com vergonha para ler para o público. Mas, meninos, por acaso, se explorasse, se posta escreve, esse escreve direito. E eles começam a ganhar aquela paixão também para a escrita e também a leitura. Sempre tem incentivo na família, eles têm que estar ler. Então, pai, livro, biblioteca, não está das. Para um aluno que dá um livro, para ler, e está ler. Às vezes é aquele preguiça, mas se puder ler, e está ler. Às vezes não está fazendo. Bom, é que só para ler, ou a cucar ler, eu tenho que explicar uma coisa que eu ler. Vamos entender não, para mim, é que só para ler. Bom, tem que ler um livro para ter algum ensinamento dele. Como ninguém, ao que ler um livro, que dizer aquele mesmo pessoa. Tá, de certeza, um personagem lá que ele tenta imitar. Alguma coisa dele, eu quero cópia. Exato. Então, através do livro, a gente aprende também. Pessoas, com experiência de outras pessoas, com vida própria. Da natureza não te aprende todo dia. Sim, a natureza não te aprende sempre. E que é daí onde que os métodos que eu vou usar te aplica lá. Mas a nível mesmo de aulas, quais que aulas a nível artístico assim que está a desenvolver o mais teu? Bom, está falando de nossa língua. Nesse caso, eu trabalho com língua francesa. Então tem outros professores na... Tem outros professores. Ok. Como de 5º e 6º ano, tem 8 a 9 disciplinas. E diferentes disciplinas. E, então, cada professor trabalha com essa disciplina. Você define o método, as estratégias, e o tempo programa para o cumprir. O livro.
trabalha com livro, então dentro que livro está criando dinâmicas. Okay. E para ouvir, para repetir, para leitura, também tem aquela parte de produção escrita que tem que escreve, tem que produzir texto. Mas na quinto, sexto ano, mais é oralidade do trabalho de memória, porque esse primeiro contato que o ministro tem com a língua. Então, mais é oralidade, mais é peso ouve, depois repetir. Exato. Então, e dinâmicas cada professor tá cria de ser dentro daquilo que é se disciplina ou se carreira que tá leciona, né? Certo. Então, que ele teremos de certa forma mais leveza ou mais liberdade para nos preparar nos matérias, talvez, né? Para modo de minha tempo já era um professor que dava tudo, que era matemática. E ainda existem escolas que assim, né? Mas sim, do primeiro ao quarto ano é assim. Primeiro ao quarto ano ainda é assim, mas a minha era de primeiro quinto ano de sexto. A minha era de sexto e era só um professor que era tudo. Sim, a minha também ainda para aquele sistema lá, sim. De primeiro a sexto ano. E watch aquele sistema atual ali mesmo melhor do que aquele outro? Boa que já vive entre aqueles dois lá. Bom, como mudança é sempre bom para modo e bem introduzir algumas disciplinas que nunca tinha antigamente, por exemplo. Cima francês, inglês, TIC, educação física também desde quinto ano e educação artística. E então acho que é mais valia para modo de criança, justamente. Eles têm energia. Sim. Eles têm capacidade de aprender 7 línguas. Exato. Então, que 7 ou 8 disciplinas, você consegue. Você estuda, você se foca. Para meninos hoje em dia, quase praticamente, acabou de nada a fazer. Eu não louça na casa, vou lá, vamos um pesbar ou qualquer outra coisa, mas é para estudo. Os famílias, nós sabem, nós só põem estudo. E ainda eu tenho preguiça. Não, na criança, naquele período lá, tá falando uma menina que aprende mais de 0 a 8 anos. Então, você tem coisas para mudar, o máximo que eu pode no começo. Para modo de desenvolver partes do cérebro que é também ser uma pessoa inteligente, mas para modo de mudar informações no começo, de ajudar a crescer mentalmente. Até porque lá para para aquela base. Para modo de, se não repara, aluno, por exemplo, ao que vem quinto ano, se vem com alguns lacunas, não repara, mas desde base que assimila. Você vem com aquela base do primeiro e segundo ano, já ao que vem no terceiro, está bom mesmo. Exato. Então, criou o teu de dificuldade. Mas se você repara, na mesma linha, botar hoje, grande falha que às vezes me nota, e que ele ainda fala em comunidade, né? Grande falha que às vezes Estado está e mesmo instituições até está é naquele desenvolver métodos e meios de desenvolvimento de crianças logo cedo, sobretudo na pré-escolar. Então, na pré-escolar, e ainda está limitado a desenhar bonecos. Então, mas criança na pré-escolar já tem capacidade para um monte de coisa. Então, falou que ele para mim acompanha alguns meninos que estavam na pré-escolar, que me acompanham na formação, e a mim que está fazendo distinção. Você está na formação junto com meninos de 15 anos. Depois sentar para ouvir coisas que para meninos de 15 anos. Então, aí ele te apanha dessa maneira, mas essa te apanha. Embora, às vezes, você fala, não, é pequenote demais que te entende. Informação até fica lá. Alguma coisa assimila. E me nota que os meninos que estavam lá assimilam muita coisa. E tem que mesmo com 5, 4 anos, ele mostrou atitudes e coisas que ele aprende naquele momento, naquela formação, muito melhor do que quem é que tem 15. Acho que meninos naquela idade de mais pequenote, essa aprende mais bem, essa tem mais motivação para aprendizagem, você tem mais foco, e você também tem mais vontade. Você tem aquela vontade de aprender, de fazer. Enquanto que meninos mais ou menos adolescente, já estás mais ou menos, sabe? E gosto de ver questão que está falando, mas modo que está hoje aquela crise de referências na criança, modo que está a repercutir, para modo uma realidade social na Cabo Verde. A nós já, enquanto criança, não está a perder referências. Sabe em que sentido, né?
Mas mora que está hoje aquele crise de referências lá, mora que está repercute na meninos. Para mori e assim, tá? Por exemplo, pais têm algum culpa naquele sentido lá para mori. Normalmente crianças, eles têm referência, primeiro referência seus pais na casa. Então, se pais que têm um bom exemplo para esse acaba se pais que têm um bom exemplo para dar, isso acaba por ser mostra esse pai para mori e tá claro e crianças e fruto de seus pais, né? E fruto de seus pais ou seus mães. E então pais devem ter mais cuidado com crianças, aquilo que você faz diante de crianças. Mas meninos que tá cópia, que tá falando, coisa que tá falando, não. Eles estão fazendo aquilo que o bobo tá fazendo, você imitou. Então tem que ter grande cuidado com coisa que tá fazendo nessas frentes. E então referência é coisas boas que o menino está cópia. Não só bom, mas também está cópia coisa variada. Para às vezes na escola você repara no comportamento de um aluno, coisa que está fazendo na escola, você reflete, você entende mais ou menos na casa, coisa que acontece. Bom, que as coisas que você está fazendo na casa é aquilo que você está fazendo na escola. Eu sempre estou fazendo isso. Se nós temos minhas manias, meus mau comportamento, entre aspas, nós deixamos lá na casa, ali na escola, em lugar de educação. Nós bem para empreender, para ser outra pessoa, para ser diferente. Então, e para mudar o comportamento e atitude. Para ele ainda aprende, tá cresce. Quando tu bate cresce, tu aprende, é para o bem. Então, que as coisas negativas tem que deixar. Exato. Cópia coisas boas. Sempre da frase, sempre da corrigir, só que se dá qualquer erro ou que se faz qualquer gesto inapropriado. Essa pensa que eu estou da frase, então é mais que ouve. Nos precisamos só para é tudo que tem essa fase. A venda também está chamando atenção à parte da frase. Hoje, ele está fazendo, se for um lixo na rua, não está mandando a pai. Ele está falando, não, professor, é caminho, não é bom assim, hoje. Da ali, mano, hoje então é nos tudo que tem essa fase. Está bem, está para aquele lixo, tem colo, outro está folha na balde, que está caindo na chão, e que está criando a pai, ainda por lá pai. Assim, por exemplo, para outro. Exato. Não te lembra daquela história que você conta, de pó palavra? É? Nem se eu esqueci. Não, esse... Ele ia para a escola, o ministro, no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o ministro está ainda quase com meio sono para lá, na escola, quinta aula. A aula começa às 7h30. Então, chega na sala, o ministro tudo com o cara fechado, rosto puxado. Para, não deve tudo entre rosto. Ministro, eu não estou tomando café. Pessoa não toma assim, vão isso tudo rosto ruim, assim, eu fico contente. A você tem mica pessoa, você não as aulas, não arma desmotiva, não arma desanima, isso por tudo isso na roça, alegria. Por começar a aula com vida. Depois começa a rir. Começa a rir, então fica a volta à sala, assim, para observar alunos, mal que está. Então, um aluno está falando, professor, todo dia converso. Interrompeu, ele fala, todo dia converso, né? Devia agradecer a mim para olhar na minha tempo que tinha aquela parte ali de conversa. Então, a maneira na qual ele escreve pau e palavra. Não foi nem as coisas. Ele falou, professor, das coisas de palavra. Não foi bom essas coisas de palavra. Foi para olhar que tem educa a linha de palavra. Que é bom. Fala, ok, nós hoje. Então, nós é privilegiado. A mim, tanto pouco recebe. Para me arcar essa lixo. Na menina, essa coisa que fala, banca faz. Claro, não. Aquela coisa que fala, banca faz, ainda faz. Então, que tinha meio pó, toma pouco a pouco. Então, faz. Me que educa minha palavra. Mas na sociedade ainda, na sociedade calverdiana, não tem aquela ideologia, aquela ideia, que te educa minha pó. Sim, que te educa é pó. Bom, é que é errado. Às vezes, é bom daquele doce escotar, tá? Que sinto, claro. Mas meninos, se você fazer um coisa mareado, do painel, meus cinta, se não está ali, meus pipes, e tá chora sempre o pó. Então, só que palavra que tá falando, às vezes, ele fica com aquele mágoa dentro de lago, dentro do outro. Então, lago, até se está cair, tá chora. Então, e a mim que eu gosto de dar na menina, nunca gosto de dar na menina. Eu prefiro falar com ela, no último caso, eu tenho que dar piano um pouco. Tem que dar um doce. Tem que dar um doce sapato por aí. Para mostrar que existe autoridade. Sim, claro, certo. Exatamente. Tire, converso sabe,
Mas um chazinho também. É muito bom, você não põe? Que deixar ali erva doce. Muito bom. Exato. Amor. Está morno. Está na ponto. Sim, senhor. É bom que não lembra, mas nostalita reflete um bocadinho sobre educação, sobre escola, ensino e rio de esteira ali. Mas se não falhou no começo, é novidade que não tem para ali. O maior motivo mesmo desse converso ali é conhecer um bocadinho mais daquele que é a arte de escrever. A arte de escrever de nosso amigo Euclides, que tem uma novidade que está bem contando, que está bem falando. Gostei que o está trazendo, gostei que o tem para o freguês lá na casa. Bom, antes de mais, queria agradecer a oportunidade desde já de estar ali para me apresentar essa novidade. E é uma novidade que intenso estar sempre na minha rede social, através da minha página também, Tescam Poesia, e através da minha página pessoal. Então é um pequeno livro, um conto infanto-juvenil, um livro ilustrado para crianças e adolescentes. Um livro que sabem sair brevemente, sabem chegar a Cabo Verde e está na avião da pensa, né? Então brevemente sabem chegar a Cabo Verde para nós fazer festa do livro. Festa do livro. Exatamente. Nome do livro? É Morime? O nome do livro é O Mistério da Princesa Lissa. Epa! Vale a pena. É o mistério da Princesa Lissa. Papiar um bocadinho daquele título lá. Bom, sabe ao que escreve um livro, primeiro que escreve é que é título. Escreve, título é o último. É o último, exatamente. Então, a priori tinha dois títulos que me resulta no último que é Mistério. Então, primeiro tinha Lissa, a menina inteligente, né? Depois, mesmo foi Lissa, a menina distraída. Depois, por último, acaba foi O Mistério da Princesa Lissa. Mistério, coisa que É mistério, é algo que é para desvenda, né? é para desvenda. Então, se é para desvenda, deixa a hora que cada alguém compra esse livro, assim, estava desvenda aquele mistério. Estava desvenda aquele mistério. Certo. Sim, agora há num cheirinho mais ou menos. E livro em si, é que tipo de texto, maneira que vou escrever? Se é poesia e história. Sim, é um conto, e género literário, narrativo, e conto, e de uma pequena história de uma criança que está saindo de meio rural, que está bem para meio urbano, que vai com realidade, né? Troca experiência com o ministro dele, e aborda sobre valores que está identificando enquanto ser humano, e ele começa a querer perder na sociedade, por causa de alguns fatores que se distraem nas crianças, nos jovens e nos adolescentes, que precisam dar mais ênfase àqueles valores para não viver e conviver na paz e amor e harmonia. Então, aqueles valores pode falar em amor próprio, e solidariedade, e respeito e amizade. Valoriza Solidariedade, enquanto respeito ser e amizade. humano. Da tua nota? Agora, Tiri, falando para modo de criança e para modo de não um jovem, um adulto. Criança, vamos de... Há 3 anos atrás, hoje uma formação na escrita criativa. Então, aquele coisa desperta curiosidade. Então, eu para lá. Canto que me e falar-me para criar narrativa para crianças. Nós fazemos formação durante um mês. E nós éramos um grupo, se não me engano, 30 e tal ou 40, com um professor e
português, João Miguel Gulander, que Deus te dá um eterno descanso, e bem falece. E então aprendi coisas com aquele professor ali. Então, foi mesmo gratidão para tudo que me aprendi com ele e deixar um grande legado na literatura. Foi escritor, professor e até a formação também. Eu trabalhava com um projeto de procultura em parceria com o Instituto Camões. Então foi lá que eu fiz aquela formação. Depois ele não tinha que escrever um texto. Na final de formação, tipo um teste. Então comecei a escrever aquele texto. Não tinha que mandar ele durante o mês, mas porque eu sei, mas às vezes fica naquele lentidão, tá bem. Escrito tem que ter coragem, sabe? Tem que ter coragem, exato. Coragem, yeah. Então, e também desafio. Então, ele como um desafio. E então escreveu lá, só que dá para mandar ele para aquela instituição. Então, pôr na gaveta. Depois, surge um projeto de também, meu grande amigo João José Lopes dos Santos, escritor, professor, que não foi colega na Santo Antão, no Conchila, e começa a escrever. Depois, vem apresentar esse livro. E apresenta Amor Cruel. Esse é o primeiro livro que apresenta. E tive que trabalhar a apresentação, adquirir livro, fazer publicidade para vender livro. Na segundo livro também, já enfoca mais, ainda mais de mim naquele projeto. Naufrágio, já. Naufrágio mesmo, fazer publicidade para vender ali na Ilha Santiago. Então, no Bairro Tarrafal, no Bairro São Domingos, no Bairro Somar. Então, em mim apresenta livro ali na Somar e na Tarrafal. Então, e fazendo aquele desafio lá, não aceita, gosto de desafio. Apresenta livro de Somar. Então, na conversa com aquele editor, que é Silvino Lopes Évora, de editora Easy Editorial. Então, ele mantém um pequeno texto que escreve naquela formação. Então, ele falou, não é para mandar o texto. Então, manda o texto. Na 3 dias, dá a resposta. É famoso aquele texto ali, não sei publicar, mas a mídia dá uma moral, comecei a trabalhar nele. Mata passos. Que ela foi ano passado, no mês de abril. Então, 10 meses de abril para ali, estou mais ou menos período de um ano, né? Estou hoje é uma literatura é moda, escrita é moda. Sim, é um processo longo. Tudo arte, tem que ter coragem mesmo e desafio. E qualquer forma é arte, né? Em cima música, em cima teatro, em cima dança. Tudo exige treino e prática. Então, e tem que ter paciência, né? E também tem que ter consistência e perseverança. Então, a melhor que me deu uma coisa tem que ir filme. E tem que ir. Mente que vai encatar sai em paz. Não, faz parte. Tem que dar certo. Positividade. E sim, ele é tudo alguém que crê, realiza, concretiza esse projeto e tem que dar sangue, sabe? Então, aquele nome Lissa, de onde que vem? Lissa é um nome fictício, sabe? É um nome imaginário. Se bem conhecido, qualquer nome de qualquer criança é mera coincidência, certo? E você sabe se origem, mais ou menos, de onde que vem, é um nome africano, mais europeu? Por acaso, não tenho estado de pesquisa sobre essa coisa lá, de minha pesquisa, mas de Lissa que pesquisa, e se calhar ele fica como um TPC, para uma pesquisa dizer que o significado que ele é para pesquisa. Eu pesquisa assim, para modo de intenção, fala com alguns professores também, eles falam, mas seus nomes, meu nome de seus filhos, eu falo, ok. Então já nós estamos intimados para comprar livro. Exato. E nós que temos filho Lissa, não sabe, igual assim, nós vai investigar, o que significa, para de nome, todo nome tem um significado por detrás, para nome é vibração. Certo. Então, se nome é vibração, a minha hora seguinte chama Euclides. Então, até emite uma vibração. Então, ele tem repercussão riba de boa. A hora seguinte põe o menino nome, tem que saber direito e que nome que não te apoia. Eu sei. Então, aproveita para informar um monte de crianças hoje que não atuam com comportamentos semelhantes, sobretudo naquelas coisas de cabeça rixo. Eu vejo botar oia, a hora que oia que outro. Quase tem tudo o mesmo nome. Se eu repara, começar aquele pormenor lá. Que é uma coisa que você comentava. Repara,
nome de alguns meninos, boa esses comportamentos, se que tem comportamento semelhante. Que os meninos que têm nome igual de vocês que têm comportamento... Já fazer referência a alguns alunos próprios. De hoje? De hoje, Exatamente. Pô, nome tem vibração, é vibração. Então, pessoas às vezes que acreditam nisso, te vira assim, te menino nome à toa. Que te pensa, que te investiga, que te hoje, o que significa. Interessante. Então é aquela. Tem culturas no continente até que tem meninos nome de dia que nasce, o que acontece naquele dia. Incrível, né? Tem até aquele que chama burro morre. Aquele dia morre um burro morre. Sim. Ou então, chuva bem aquele dia, chuva, ou chuva é bem. É tipo, nessas línguas agora, né? Mas o nome diferente que acontece aquele dia. Só que calverdianos com referências de nome onde está a busca, é Brasil, Estados Unidos, cantores famosos, cantor, jogador. que as gentes de fama. O tapai o tapui na menina ou que sabe qualquer histórico daquela pessoa. Vamos de através de um histórico de pessoa pode ter hoje esse nome que tá vibra lá. Coisa que vibra desde pequenote. Então é aquela. Agora, no mercado, hoje em dia, não tem um desafio que é a minha crelé. Certo. A minha crelé. Agora, modo que você tem bem encara aquele desafio social lá para você e um bom livro de sair. É um desafio grande. E uma grande flor é impossível. É necessário agora e pais, consciencializa pais, mas crianças, é através da leitura que se desenvolve essa inteligência, que se melhora essa autoestima, que se alivia o estresse e que se enriquece o vocabulário. A leitura é terapia. Às vezes não tem preguiça de pegar num livro para não ler mais, só que não pega, que não começa também, não está também, está flui. Então é uma viagem, a leitura é uma viagem. Então tem um grande autor, Augusto Cury, que falou a melhor viagem que pode fazer é para dentro de bom. Então você lê um livro, você tem contato direto com uma pessoa, um personagem. Aquele personagem lendo pode identificar com o bom. E bom você dialoga com aquele autor. O autor se dialoga com o leitor. Sabe? Exato. Se você fala, com o bom, assim. Bom, que vai ler o livro, é mim que você fala com o bom. Através daquele personagem. Através daquele personagem, é. Sim. Exato. Então, é um desafio, mas no entanto, nunca te deixa de fazer aquilo que tem que estar fazendo. Convida a pais para adquirir um exemplar desse livro. Para se esse filho está ler. Não só para se esse filho está ler, mas esse também se pode ler. A boa ler um livro é infantil, né? Mas qualquer pessoa pode ler. Pode ler um livro de leitura fácil e linguagem simples. Então, você viaja naquele livro. Lembra a infância. Algumas coisas que podem acontecer lá naquele livro podem marcar a infância. Pode recordar o passado. Cada um de nós não tem a nossa criança dentro de nós. Nunca tem que deixar aquela criança morrer. Tem que reeducar aquela criança. Não foi reeducado por nossos pais, assim, mas nós ainda temos o poder de reeducar nós mesmos. Então, aquela criança dentro de nós, nunca tem que deixar morrer. Tem que dar carinho, dar afeto, tem que salvar. Então, na infância, você não passa coisas de dificuldades, traumas, mágoas, dor, sofrimento. Então, se você cura, você fica um adulto quebrado. Bom, e hoje em dia eu sei na sociedade não está, né? Tu é pessoas que dor, sofrimento, angústia. Tu é pessoas tristes. Mas é que tu alguém está querendo abrir, ou que tu chega por qualquer linha, né? Então é necessário ter aquela coragem para curar o mesmo. Por trás, para fora. E não foi feito para não amar companheiro. Exato. Amor, alegria, paz. Então, se almeja a felicidade. Então, tudo que ela está trazendo, está impedindo de ser feliz. Então, quanto mais nós estamos com o nosso coração mais limpo, mais nós estamos no caminho de felicidade. Exato. Então, felicidade é um bem que não está cultiva. Tem um autor que está falando que existe felicidade, mas existem momentos de felicidade. Rubem Alves, um grande escritor brasileiro, que aconselha pessoas a fazer uma pequena pesquisa. Tem
e temas que ela escreve. Desafio. Sim, gente, senhores, está ciente na Chascam Poesia, que é a página oficial de Euclides, e todo dia praticamente tem um vídeo que te apoia, que te declama uma poesia ou te manda uma mensagem, e é bom que nós vamos seguir aquela página lá. E lá também tem notícias sobre livro, e mais para aí também põe modo que nós podemos adquirir para nós contar história para os meninos. Não há tempo, não te pedia a mamãe para comprar para mim livro de logo com chivinho. A moda está produzida e era histórias de nós época, de nosso tempo. Então, não tem tiganga, logo, capuchinho vermelho. Então, que não está a comprar aqueles livros lá para não divertir com para moda. É um livro ilustrado, né? E o livro também é ilustrado. Sim. Então, é bom que não tenha aqueles livros lá na casa para meninos se referenciar nele. E mesmo que esses personagens te identifica mesmo com o nosso tom de pele, com o nosso cabelo, na capa que olha é uma menina pretinha com seu cabelo na cabeça, uma afro, assim. Certo. Que é Lisa, né? Sim, é Lisa é personagem principal. Exato. Mas tem também uma outra coisa que eu queria destacar ali, que é figura materna. E, nesse caso, a avó. Nossa avó, nós temos grande consideração e respeito para esse. Para modo e nossa avó, esse foi determinante no nosso crescimento, na nossa infância. Então, tem uma parte lá que te retrata, que te valoriza e te homenageia e a voz. Então, e te fala um bocadinho também sobre ancestralidade, tradição, que as coisas antigas que te começa a querer perder. Que nossa avó está viver, por exemplo, ele saia, gaita, que se vestia, a voz está mara a cabeça, depois se venta para lado e tem que escrever tabaco. Sabe, muito que se ela vive com a avó. Então, eu queria pôr naquele livro também em homenagem a minha avó que cria desde pequenote. A minha mãe estava a trabalho, então eu queria com a minha avó, então e foi marcante. Minha avó marcante eu. Exato. E também, minha mãe também queria homenagear com esse livro. Então, minha mãe e minha avó queriam homenagear de uma forma ou de outra, por tudo aquilo que é sempre feito para mim, enquanto desde a infância, eu tenho que auxiliar graças a seus ensinamentos, a seus conselhos, a suas motivação, sobretudo, para morrer será um pouco preguiçoso, gostura. Minha avó que dá para mim, mistura, assim. Então, teremos aquele dia e falando, eu vou de nota, vem a falar, reprova. A minha sabia, mas queria provar. Depois, você começa a ficar triste. Depois, vem e chega, pega na mão, vai comer lá, quem está telefone, não, eu quero provar, não. Mas eu tenho essa flow. Mistura, minha filho. A morte, minha sabedoria que tentava colar. Tinha 13 anos. Então, depois, um mês é morre. Então, aquela frase fica marcante. Então, desde aquele vez, consciencializam hoje a necessidade de estudo, a importância de estudo. Desde aquele vez, não foco um mês para frente. Vá um mês. Depois, me termina, vem para cá, fazem a formação, depois volto para ali, começa a leciona. Muito bem. Vou deixar um pedaço de livro ali. Quando está um cheirinho ali. Linguagem. Partilha com nós um pequeno excerto desse livro. Entretanto, a avó Luísa, ao perceber que Lissa tinha desaparecido, ficou aflita. Procurou-a por todos os cantos do parque, mas não a encontrou. Ligou para a Polícia Nacional e até foi à televisão de Cabo Verde para dar o alerta. A procura pela Lissa também saiu num anúncio da Rádio Nacional. A preocupação era tanta. Para mais, a avó Luísa não sabia usar o telemóvel para publicar o caso no Facebook. Mas a notícia do desaparecimento espalhou-se pela rádio e televisão. Enquanto isso, Elizabeth, que estava tranquilamente sentada no sofá a ver o jornal da tarde e que já tinha perdido as horas, deparou-se com a notícia. Desaparecimento de uma menina de 8 anos chamada Lissa, que estava a passear com a avó no centro da Somada. Imediatamente caiu-lhe o pano
e chamou as crianças. Meninas, estão a ver o que fizeram? A lista está desaparecida. Acabou de ser dada na TV. Bom, senhores cresceu, para onde que lista desaparece e se achar também, eu não sei. É para comprar livro, para ler para meninos e para refletir naquilo que o livro está transmite. Eu sei, um livro é um bem, é um tesouro que não pode ter na canto nas casas. Mas só não tá sabe usufruir dele se não usa dele. Se não Certo. abre que não lê, que nunca deixa só pó, tá acumula riba dele. E nós, eu tinha que saber que os problemas de leitura ali, né? Falou, claro, a mim tá lê, mas cada forma tá lê teu, nunca devorador de livro. Ok. Sim, mas certas pessoas que tá devora livro. Agora, para quem é que o escreve? Para quem é que escreve? Bom, uma pergunta pertinente. Bom, de acordo com a formação que faz, narrativas é para crianças. Mas qualquer pessoa pode ler esse livro. Mas esse livro propriamente é dedicado para crianças. Ok. Para crianças é um ser especial, é um ser em desenvolvimento. Esse também é de orientação, esse também é de bebe na alguma fonte. Esse também se espelha em alguma pessoa. Depois cresce. Depois aprende coisas direitas, coisas positivas. A mim sempre tenta dar a máxima para ensinar meninos coisas direitas. Exatamente. Então, hoje na caminho direito para contribuir para o desenvolvimento da nossa terra. Bom, nossa terra, a nós é pobre, mas graças a Deus, nós é rico de recursos humanos. Então, é naquilo que tem que investir. Investir nas pessoas. Então, aquele é um presente para todas as crianças. Quando os jovens antiga, então, desde já, se fala, pais, põe-se compra livro, põe-se filho a ler. E mesmo, que são pais, avós também. Bom, tinha um ministro que cria com avós. Crianças estão a ler para nós, para avós. Exato. E também professores, quem é os colegas, não queria convidar nós também para nos aderir a esse projeto, para junto no realizar esse sonho de trazer crianças, livros. Bom, se na Cabo Verde tem escassez de livros infantil e juvenil. Tem. Tem Tem pessoas que estão a produzir, mas eu sei pessoas que estão mais na Europa, nos Estados Unidos, têm estado a produzir esses conteúdos lá mais teu ainda, do que nós que estamos em Cabo Verde. Para nunca se valoriza aquele conteúdo infantil, infanto-juvenil. E por isso mesmo que a instituição é bem com aquele projeto lá para dar formação para criar narrativas para crianças e adolescentes. Exato. Vamos, e romance, tem pessoas que escrevem romance, poesia, mas e literatura infantil, mestre, mas se investe nele. É que a sua literatura é um monte de coisa. Crianças têm um monte de campos que na Cabo Verde mesmo investiram nele. Tem um monte de campos. Sobretudo no campo de arte. E na arte é vasto. Exatamente isso mesmo. Teatro e música, dança. Um monte de campo. Poesia. Para morrer, meninos atrechados, que as crianças bem ficar de riva, de bem descobrir, que sei que crescer, enquanto que eles criaram, eles incitaram nenhum amor na infância. Para morrer, nós nunca criamos só com um talento. Para falar, mim não sabe tocar viola, e aquele que não sabe isso, aquele que talento que tem. Não. Não pode tocar viola, não pode ser pintor, não pode ser agricultor ao mesmo tempo, não pode ser não pode dizer-se diversas outras atividades que fazem parte de mim, para morrer. Nós é polivalente. Certo. Só que naquela standardização de atividades, standardização ou seja, profissionalização. A minha profissão é aquele e pronto. A minha profissão é professor e fica naquela. Mas não. Nós nunca pode limitar nossa cabeça a uma profissão. Nós não podemos ser professor ao mesmo tempo que não há de ser pastor. Nunca também falei, não, nunca tenho a arte de cuidar de limar, nunca consigo. Não. Enquanto há de ser pastor, ou pode ser um grande cozinheiro. Certo. Uma coisa gastrônomo. Então pode ser um bom homem de cozinha. Então nós é polivalente. E a que enquanto criança não bem incita na meninos que ele arte, que ele cria. Nós é criadores, nós é co-criadores com Deus. Então a que não incita nesse. Que ele arte de escreve, arte de pinta, arte de canta, música, dança, teatro. Tudo. Então é tudo coisas que te ajuda a pessoa a descobrir si mesmo e te ajuda a pessoa a expressar para aquele outro. Certo.
Traz mensagem, pessoal. Depois esse talento está rende Tá rende. para outros. Exatamente. Se tem um talento que ficou só para boa, esse é o cartão. Esse é o meu cartão. Agora, não te perguntou. Onde eu critico aquele livro lá? Ou, se calhar, onde eu critico não escreve, né? Enquanto escritor, onde eu critico? Aquela que é visão de futuro. Se você é meio iniciante e começa a dança também, e aquela primeira obra ali, fazer na língua portuguesa, né? Então, futuramente, tem ideias de traduzir para outras línguas, francês, português, inglês e espanhol, para levar também para outros países, e também expandir para a lusofonia. Exatamente. Quem sabe Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. É sempre bom não ter ideias, né? E naquela perspectiva ali que você está olhando. Ótimo. Continua a fazer, por enquanto tem vida, né? E é uma coisa que gosto. É uma paixão. É um prazer para mim e tem pessoas, né? Leitores que leem a obra. E a minha obra está no mercado também. É uma grande alegria e pode também dar contributo para a minha terra. Exato. Para desenvolver no âmbito de literatura, cultura e poesia. Vale. E eu queria falar nos seguintes lá na casa mais algum curso, ou já não esgota, bom, ali já não sabe chegar fim de nossa programação. Coisa de eu falar que até esgota, mas... Sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa, ou mensagem, ou... Mensagem que você está falando para todo alguém é para acreditar nele, para seguir seu sonho, para ser perseverante e consistência. Para ter consistência. E também fé. Tudo aquilo que está fazendo, para não pôr fé, para não pôr amor também, porque nunca põe amor é que dará certo. Então, otimismo, não acredita no nosso potencial, aquilo que de bom que não tem talento para não pôr talento. Mas que só talento em si é suficiente. Tem que ter trabalho, tem que ter empenho e dedicação. Exato. Amor próprio, solidariedade, respeito e amizade. Que ali é a mensagem que está impresso no livro que Euclides bem acaba de apresentar no licencião. É até fazer uma publicidade já que se nós que compram, nós que está hoje aquele podcast e se nós que compra livro já não está sendo triste. E se nós quer acesso diretamente a Euclides, nós manda mensagem, se nós quer mandar mensagem, ainda fazem nós chegar nele sem problema nenhum, nós não estamos ali para morrer e junto que não pode. Então, ele ensina que nos chega no fim de mais um programa, de mais um podcast, de um converso, de ensino nas calmas, na tranquilidade, com o nosso grande irmão Euclides, que não está pedindo nós, para nós subscrever no canal, para nós partilhar vídeo, para nós manda pessoas que hoje ainda, para hoje, para partilhar dele. Nós já vimos que os outros vídeos também que estão no canal. Nós deixa aquele like, nós dá aquele comentário, sabe? Porque não está valendo, não está responde. Nós deixa perguntas também no comentário se nós tem, que não está ali, tá jovem, tá espera nosso suporte, tá jovem para nós, tá traz nosso conteúdo, tá traz mais pessoas para ali, para conversa, sabe? Euclides, gratidão pela presença, gratidão por estar ali conosco. Que o flama máquina é para gravar aqui tempo. Eu ainda que poesia de mãe que morreu ele tá falando. Já que o dia das mães foi ontem, assim. É? Secreto. E, ai. Não, você tá grava ainda, você tá grava? Você tá grave. Ah, eu ia ganhar uma nerva com essa. Exatamente. Ok. Antes de um feat, então, Euclides, já não pedi aquela poesia? Poesia, interação. Para mim, Aquele livro, bom. a mim, nem aquele livro foi. É uma agenda. É uma agenda de instalação. Sim. Pensei A poesia ele fazia ela tem 3 anos, era. É para minha mãe. Uma pequena homenagem que fazer. Essa poesia é para ele. E também te dedico para todo o mãe de mundo inteiro e também mães cabo-verdianas. Sobretudo também que as mães, que é chefe de família, que é família monoparental.
Se não havia tem teu família que não parentando, meia vez que te desempenha o papel de pai, mas nunca te substitui pai. Certo? Então, em português, a ti, mãe, que me geraste e criaste, por ti, mãe, não sei do que era capaz. Talvez ir ao céu e voltar. Gostaria de poder entrar de novo no teu ventre e ali permanecer por um instante. Teus esforços e sacrifícios não foram em vão. Tuas palavras sempre me motivaram. És a minha leal companheira. Tua coragem e determinação fizeram de ti uma guerreira. Mereces toda a minha admiração. Obrigado por incutir em mim valores que hoje carrego no peito com muito orgulho. Rogo a Deus que te dê longos anos de vida. És exemplo de mulher. Amo-te, mãe. Bali, sim. Nunca podia ficar de melhor maneira, ok? Gratidão mesmo, irmão. Não está junto. Não está junto. Não está partilha link com o Bo. Ok. Para compra de livro. Compra antecipado de livro. É um preço simbólico. Exatamente. Então, todo pessoal que quiser adquirir livro pode fazer compra. Depois manda comprovativo para o WhatsApp ou para e-mail. Está tudo naquele aplicativo, não tem partilha. E desejando agradece para nós engajamento e para nós apoio. Não está junto, está continuando junto. Nós vamos seguir Chascan Poesia. Chascan Poesia. Nós escrevemos lá Chascan com capa. Poesia. Exatamente. Não está junto, irmão. Gratidão. Gratidão.